Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Muito bom dia a todos, estamos de volta para mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do Instituto Português de Relações Internacionais. Eu sou António Saraiva Lima, acompanham-me como habitualmente a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar ao início da tarde de quarta-feira, dia 21 de maio, e neste episódio vamos olhar para 3 eleições que se realizaram este domingo no continente europeu. Falo concretamente nas legislativas aqui em Portugal, na segunda volta das presidenciais na Roménia e na primeira volta das presidenciais na Polónia. 3 eleições com características e desfechos diferentes entre si, mas com um ponto em comum: a extrema-direita populista continua a crescer, a desafiar o centro moderado e a fazer abanar os pilares e a capacidade de resistência das democracias. Vamos ver o que une e o que separa estas 3 votações, vamos tentar enquadrá-las no fenómeno político e eleitoral que está em marcha há vários anos na Europa e noutras democracias ocidentais, e vamos ainda tentar perceber se a possível ascensão do Chega, a maior partido da oposição em Portugal, pode pôr em causa o consenso político de décadas partilhado por PS e PSD sobre as grandes prioridades de política externa do país. Vamos ainda analisar os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia, tentar saber se trouxeram algo de novo ao conflito, e por fim vamos olhar para a cimeira entre Reino Unido e União Europeia, realizada na segunda-feira, que culminou com a assinatura do primeiro acordo pós-Brexit. Começando então pelo primeiro tema, Portugal, Polónia e Roménia foram a votos no passado domingo, em eleições muito marcadas pela continuada expansão da direita radical e extrema. Na Roménia, o centrista e pró-europeu Nikos Orban foi eleito presidente, depois das sondagens terem dado o favoritismo ao candidato nacionalista e de extrema-direita George Simeon, que vencera, aliás, a primeira volta. Na Polónia está tudo em aberto, depois de Trzaskowski, candidato liberal, e Nawrocki, concorrente do partido ultranacionalista Lei e Justiça, se terem apurado para a segunda ronda, que se realiza no dia 1 de junho. Por cá, o Chega conseguiu 22,56% dos votos, igualou os 58 deputados do PS. É provável que consiga superar o número de deputados dos socialistas depois da contabilização dos votos da imigração. Venceu a AD, mas ficou longe da maioria. Fala-se no fim do bipartidarismo, no novo regime de 3 blocos, centro-direita, centro-esquerda e extrema-direita. Carlos, independentemente do maior ou menor sucesso eleitoral da extrema-direita populista, o ponto em comum em todas estas eleições continua a ser esta pressão que estes partidos não param de exercer sobre o centro moderado na Europa. O que eu lhe pergunto é onde é que os partidos tradicionais, os chamados catch-all parties europeus, continuam a falhar? Em primeiro lugar, eu julgo que é importante sublinhar que há uma deslocação maciça dos eleitores europeus para a direita e para o centro-direita, e que a esquerda se está a tornar, de certa maneira, residual na política europeia. Portanto, a visão que nós temos de uma política europeia assente num centro alargado, centro-esquerda, centro-direita, democratas cristãos, liberais, socialistas, sociais-democratas, pertence ao passado. Pertence ao passado. Nós ainda pensamos nesses termos, mas esses termos, que aliás estão refletidos, por exemplo, na composição das presidências das instituições europeias, esses termos já são parte da história e não do futuro da Europa Ocidental, ou se quiserem, da comunidade ocidental no seu conjunto, uma vez que o mesmo fenómeno de deslocação dos eleitores para a direita é muito, muito forte também nos Estados Unidos. No caso de Portugal, vale a pena sublinhar que há 5 anos, há 6 anos, os nossos comentadores encartados estavam todos a explicar-nos que havia uma exceção portuguesa
a Europa inteira estava a cair nas mãos de uma deriva populista e Portugal, como uma rocha, era a exceção que confirmava justamente essa regra. Afinal, parece que aquilo que se passou em Portugal, ontem como hoje, é que estávamos um pouco atrasados e que finalmente chegou a Lisboa a notícia de que tinha havido uma viragem à direita. Eu lembro que nas eleições europeias de 2019 já havia Trump, já havia o Brexit, já havia Orbán, já havia Le Pen e Portugal não elegeu nenhum... E a exceção portuguesa. Havia a exceção portuguesa, mas passado poucos meses a Ventura foi eleito pela primeira vez para o Parlamento. A exceção portuguesa também era o salazarismo, que era a exceção portuguesa, mas, e agora era a ausência da extrema-direita. Portanto, há um efeito de normalização, ainda bem que há um efeito de normalização, mesmo que seja pelas piores razões. Estes movimentos são da Polónia em Portugal, designadamente, na Roménia também. Na Roménia o candidato da extrema-direita nacionalista ganhou uma primeira versão das eleições que tiveram de ser anuladas. É provável que o candidato do PIS, apesar dos escândalos que envolvem a sua candidatura, possa ganhar no dia 1 de junho a segunda volta da eleição presidencial. O intervalo entre o candidato do partido governamental e o candidato do PIS é muito curta, e há uma maioria alargada da direita e da extrema-direita na comunidade política na Polónia e, efetivamente, em Portugal, quando todos, entre a exceção portuguesa e o epifenómeno do Chega, estavam a prever um resultado completamente diferente, há uma demonstração da dinâmica de ascensão e da força crescente da extrema-direita antidemocrática e anti-europeia. Cá, como na Polónia, como na Roménia, como na França, como na Itália, como na Alemanha. Portugal é, neste momento, o 6º país na Europa Ocidental onde a extrema-direita tem mais força. Não só há o fim da exceção portuguesa, como estamos bem colocados. Bem colocados, com 23%, estamos bem colocados. Eu repito a pergunta, o que é que está a falhar, tanto na Europa tanto em Portugal como na Europa, no centro moderado? O que está a falhar já falhou há um certo tempo. Falhou há um certo tempo, podemos discutir quando, se foi com a rejeição do Tratado Constitucional da União Europeia, a crise transatlântica, a crise financeira, a crise do euro, ou o Covid, ou uma combinação dessas várias crises que culminaram com o regresso da guerra à Europa. Uma grande parte deste voto é um voto que é motivado pelo medo, e nós podemos traçar um paralelismo entre o que se passa hoje em dia na Europa e o que se passou na Europa nos anos 30, em que há, ao mesmo tempo, um aumento do risco de guerra e um aumento das derivas autoritárias e totalitárias. É isso que se está a passar na Europa, e aquilo que nós constatamos hoje em dia, como nos anos 30 do século passado, é que nem o centro-direita nem o centro-esquerda, os partidos da coligação europeísta, têm capacidade de resposta. O facto de nem socialistas, nem sociais-democratas, nem o PSD, nem o PS terem dito uma palavra sobre a guerra durante a campanha eleitoral é uma demonstração de fraqueza, de incapacidade de responder aos problemas reais do país e da Europa, que certamente estimula as forças antissistema, não é? Que agora se concentraram praticamente de uma forma exclusiva à
a direita, uma vez que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda fazem figura de relíquias à esquerda. À esquerda, a coligação europeia vai do PS até ao LIVRE, é um fator, aliás, importante de consolidação dessa corrente, mas, mais uma vez, não tem iniciativa ou não tem força política para sustentar as suas iniciativas. E quem tem a iniciativa estratégica é a direita nacionalista, antidemocrática e anti-europeia. O centro deixou de existir. Teresa, a Teresa escreveu aqui há uns dias num artigo de análise que saiu no Público que nos casos concretos da Roménia e da Polónia o que estava ou que está em jogo é a consolidação ou reversão das respectivas democracias. O que eu lhe pergunto é se acha que o facto, ou se concorda, que o facto da democracia em Portugal se ter consolidado talvez de forma mais rápida do que na Europa de Leste, se isso nos tornou menos atentos às suas inconsistências, às suas insuficiências, ou seja, os tais aumentos das desigualdades económicas, o abandono do interior, a deterioração dos serviços públicos. Porque, como o Carlos referia aqui há pouco, nós há 6 anos estávamos aqui a celebrar que não havia extrema-direita em Portugal. Sim, e havia aquela ideia também, como havia na Alemanha há 15 anos atrás, que um país que tinha ainda a memória do fascismo não cairia facilmente num partido que se reivindica, como se reivindica o Chega, do 24 de Abril. Na Alemanha também, até há 10 anos atrás, se achava que um país com a experiência do nazismo nunca, num país desses, nunca emergiria um partido com as características da AfD alemã, que nas suas franjas mais radicais até põe em causa que o nazismo tenha sido uma coisa assim tão má como querem pintar. Portanto, nós aqui andamos de facto um pouco distraídos, mas quando falamos deste terremoto que aconteceu agora em Portugal, eu lembro-me sempre de duas coisas. Uma que são muito paradigmáticas. Uma, lembro-me sempre do Gilets jaunes em França, já há 7 anos, quando as elites que governavam a França, ou da oposição, as elites políticas francesas, acharam que era uma medida altamente avançada pôr uma taxa muito elevada sobre o preço dos combustíveis, esquecendo-se que quem vive em Paris e nas grandes cidades não precisa de automóvel, tem uma rede de transportes públicos magnífica e vive bem normalmente, e que toda a gente que vive nas periferias e nas províncias mais afastadas das grandes cidades precisa pura e simplesmente do automóvel para levar os filhos à escola, ir ao supermercado e para o trabalho. E esta simples ignorância das elites sobre a realidade levou àquele movimento que nós ainda temos memória, porque atingiu uma proporção gigantesca. Ocupou Paris, os coletes amarelos, ocupou Paris, destruiu Montres, foi uma dificuldade para o presidente Macron o conseguir encontrar uma resposta. Ele depois forçou-se, e estes fenómenos que emergem das sociedades ricas, democráticas, europeias, depois são como que esquecidos. Esta distância que se criou entre a classe dominante, a classe política, as elites políticas, os jornalistas, os média, as elites económicas e a maioria das pessoas, mesmo em países desenvolvidos e ricos, onde não é propriamente um problema de sobrevivência económica, essas pessoas todas sentem-se
ignoradas, ninguém olha para elas, ninguém percebe como é que vivem, ninguém percebe os efeitos que tiveram sobre elas a desindustrialização, a terceirização da economia, a globalização do trabalho, pessoas que não perderam rendimentos, mas que perderam estatuto social, ninguém as vê. Tudo isso, exato, tudo isso criou um caldo de cultura que, evidentemente, os extremismos aproveitam, e neste caso o problema europeu é o extremismo de direita, aproveitam com grande capacidade, falando dos que não têm voz, sendo a voz dos que não têm voz. Antigamente eram os partidos de esquerda que eram a voz de quem tinha menos voz. A segunda coisa que me vem sempre ao espírito, vem-me agora muitas vezes nesses últimos dias, depois das nossas eleições, é uma entrevista que eu fiz ao sociólogo alemão Wolfgang Merkel, já há bastante tempo. Não é primo. Não é primo da Merkel, só se chama Merkel, mas não é primo. Sim, não tem nada a ver com a antiga chanceler, sobre o futuro dos partidos sociais-democratas na Europa. A entrevista já tem bastante tempo e ele já avisava para um fenómeno que nós acabamos de ver em Portugal, acho eu, ainda sem estudos aprofundados, mas que já vimos noutros países da Europa, que era os votos, por exemplo, na França, os votos do Partido Comunista, que esvaziou, passaram diretamente para a Frente Nacional, para a União Nacional. Como no Alentejo, como em Setúbal, aqui aconteceu exatamente a mesma coisa, mas ele dizia, mas o perigo já não é esse. O perigo é que os votos da social-democracia sejam também eles desviados para esses partidos. E é o que vemos hoje na Europa, e foi o que vimos em Portugal. Basta empiricamente olhar para um mapa dos resultados eleitorais em Portugal para perceber empiricamente, não há estudos, que isso aconteceu. A juventude, sobretudo os homens, as mulheres continuam a votar, as jovens continuam a votar à esquerda e ecologista, etc., mas os homens que veem a cultura dominante nas nossas democracias pôr em causa o seu antigo papel dominante, votam maioritariamente na extrema-direita. Há aqui uma transferência que as pessoas, os partidos do sistema não conseguiram entender, não conseguiram perceber a resposta do centro-direita, que apesar de tudo tem resistido melhor a esta direitização generalizada da política para os extremos, é tomarem algumas das bandeiras da extrema-direita. O líder do PPE, do Partido Popular Europeu, Manfred Weber, dizia no último congresso do partido que a aliança natural do centro-direita era com a extrema-direita. Quer dizer, para acabar, o problema da Europa é que a alternativa, o problema maior, não é em todos os países, não é na Suécia ainda, não é na Dinamarca, mas o problema maior é que a alternância ao centro-direita, em muitos países europeus, passou a ser a extrema-direita. E aqui temos a alternância à democracia, passa a ser aqueles partidos que são antidemocratas. Uma última nota. O homem, o professor de matemática que nós temos todos presente no espírito, que ganhou as eleições na Roménia, criando um grande alívio a toda a gente, nomeadamente em Bruxelas,
era ele próprio um candidato antissistema, de alguma maneira. Ele não vinha de nenhum dos partidos centrais do regime. Ele era um professor que depois foi para a política, candidatou-se a presidente da Câmara de Bucareste, resolveu muitos problemas das pessoas, portanto, não veio dos partidos do establishment, veio de fora também ele. Carlos. Para responder ainda à questão que pôs e que é fundamental, em 2 registros. O primeiro, mais sociólogo, como fez a Teresa, sempre dentro dos sociólogos alemães. O Klaus Hofer escreveu há 40 anos um livro célebre que se chamava A Crise da Legitimação das Democracias, em que explicava muito simplesmente que, na medida em que nós temos um sistema em que o Estado passa a ocupar-se de todas as coisas possíveis e imaginárias e, por definição, não as consegue resolver, também passa a ser o responsável por todas as coisas que correm mal. É um raciocínio lógico e evidente. Foi a armadilha em que caíram os centristas, sociais-democratas ou democratas cristãos ou liberais, em nome de uma política pragmática indistinta à esquerda e à direita. O outro registro é um registro mais político e que tem a ver com a desideologização. Aquilo que é o centro moderado, o europeísmo, o liberalismo, essas coisas todas, é justamente uma política que se preocupa em resolver os problemas das pessoas e que mete o nariz em tudo em vez de se concentrar nas suas prioridades e definir o que é que são as prioridades e não andar atrás do que a mídia acha que são as prioridades em cada momento. E essa desideologização deixou vazio o espaço para esta nova direita, que é uma direita reacionária e ideológica, nacionalista e soberanista, não é? Daí a importância da sua oposição contra a integração europeia, contra a União Europeia, que é a bête noire destes partidos nacionalistas, e também a sua capacidade de ter uma posição radical antissistema e de jogar na política, nas paixões políticas que o centro rejeita por definição. O centro é moderado e pragmático. Eu ia precisamente por aí, porque nós, imaginando que o Chega consegue efetivamente aumentar o número de deputados e ser a segunda força na Assembleia, é muito provável que continue a focar-se na política interna, porque faz parte da natureza destes partidos, mas eu espreitei o programa eleitoral do Chega e olhei para as suas propostas e é proposto, por exemplo, aumento no investimento da defesa para 2% do PIB até ao final de 2026, diz o Chega para cumprir os compromissos com a NATO e a União Europeia e para defender a segurança de um Ocidente, mas as palavras invasão, Rússia não aparecem uma única vez, China também não, guerra na Ucrânia aparece, mas apenas inserida em explicações sobre o atual contexto geopolítico. O que o Chega insiste, como o Carlos estava a dizer, aí sim é na reafirmação da soberania do Estado português, na rejeição da transferência de mais competências para a União Europeia, é obviamente muito crítico da integração europeia. E o que eu pergunto é se existe algum risco de o partido de Ventura poder pôr de alguma forma em causa esta convergência partilhada praticamente desde a consolidação da democracia por PS e PSD sobre as prioridades de política externa e defesa de Portugal. Parece inevitável, não é? Os consensos em política externa e defesa já estavam em desagregação. O programa do Partido Socialista já ia muito no sentido das posições do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Agora é provavelmente a vez do PSD, embora haja efetivamente cada vez mais uma tensão sobre a definição das clivagens principais. Ou o PSD e o CDS compreendem que os seus aliados naturais são os outros democratas, do Partido Socialista e do LIVRE, e não os antidemocratas do Chega ou de quem quer que seja, e que são os europeístas do Partido Socialista e do LIVRE e da Iniciativa Liberal, e não os anti-europeístas, soberanistas e nacionalistas do Chega. Ou percebe isso e pode tentar, apesar de tudo, durar e reconstruir
um centro alargado operativo para resistir à ascensão do Chega, ou então faz, talvez não já, mas daqui a um ano, daqui a 2 anos, uma aliança com o Chega. A pressão nesse sentido vai ser cada vez maior, e passo a passo vai haver momentos em que, obviamente, esse velho consenso da política externa se vai começar a esboroar. E é importante sublinhar, como estava implícito na sua apresentação, que esta direita populista e nacionalista é muito mais próxima da Rússia de Putin ou da América republicana de Donald Trump, do que da União Europeia e da NATO em Bruxelas, e que é tendencialmente capitulacionista perante a ameaça da Rússia. Teresa, a Teresa e o Carlos disseram aqui várias vezes, e já falámos aqui também, que a política externa, a política europeia, o contexto geopolítico passaram praticamente ao lado da campanha. Portugal parecia uma ilha desse ponto de vista, mas depois no final nós olhamos para os resultados e percebemos, como estamos aqui a falar, que o país e a sua democracia estão claramente a acompanhar e a ser afetados pelos mesmos fenómenos que estão a assolar o resto da Europa. O que eu pergunto é se este contexto europeu e global de crescimento de forças e liberais reforça a necessidade de trazer definitivamente estes temas para o debate público em Portugal. Porque nós tivemos até exemplos recentes de campanhas eleitorais marcadas por debates sobre os efeitos da política económica externa de Trump. Falo no Canadá e na Austrália, por exemplo, que acabaram por ter efeitos nos resultados. Os partidos com mensagens anti-Trump venceram essas eleições, contrariando as sondagens. Absolutamente, eu creio, seguindo aquilo que o Carlos estava a dizer, que antes destas eleições em Portugal nós acreditávamos que as opções estratégicas fundamentais do país, Europa, Aliança Euroatlantismo, etc., estavam asseguradas ad eterno pela força dos 2 grandes partidos centrais, e hoje vemos que o contexto internacional, nomeadamente a guerra na Ucrânia e a eleição de Trump, sobretudo a eleição de Trump, que tem um efeito devastador sobre a Europa, acabam por abrir espaço a estes partidos como o Chega, como os partidos nacionalistas e populistas da maior parte dos países europeus, acabam por abrir espaço a um discurso trumpiano que tem como objetivo central acabar com a União Europeia. É bom que a gente não se esqueça disso. Com a ordem multilateral. E com a ordem multilateral, e no que naquilo nos diz respeito, a União Europeia é hoje um inimigo de estimação privilegiado da administração norte-americana. A ideia de integração europeia, aliás fomentada pelos Estados Unidos a seguir à guerra, é uma ideia que eles recusam, querem um enfraquecimento da Europa. E estas forças extremistas vão exatamente no mesmo sentido. Na Polónia, por exemplo, os candidatos que se opõem ao candidato da plataforma cívica de Donald Tusk, o mero presidente da Câmara de Varsóvia, esses candidatos, uma das coisas que põem em cima da mesa é a nossa aliança da Polónia, é com Washington, é com Trump, não é com a União Europeia, não é com Bruxelas, que nos querem dominar, limitar a nossa soberania. Aparentemente em Portugal, um discurso anti-europeu, André Ventura tem tido o cuidado de o moderar, como na França e noutros países europeus, porque a simpatia dos portugueses pela Europa é de tal ordem ainda que essa linha de propaganda cairia mal.
O Chega é europeu em Lisboa e anti-europeu fora em de Bruxelas e Lisboa, Estrasburgo. exatamente. O Chega foca-se essencialmente nos temas da imigração, ou seja, as críticas que faz à União Europeia é mais desse ponto de vista, não é? Sim, é desse ponto de vista, mas, por exemplo, a Marine Le Pen já teve posições absolutamente contrárias à União Europeia, ao euro e tudo o que cheirasse a Bruxelas, e hoje atenuou completamente o seu discurso, quer outra Europa, a Europa das nações, como diz Vítor Orbán, por exemplo. É a tática típica dos partidos totalitários. O Partido Comunista, em 1974, também a primeira dizia, coisa que fez foi pôr entre parênteses a ditadura do proletariado e defender a Revolução Nacional. E a Marine Le Pen agora não é contra o euro. Não, e por agora fora. Não é contra o euro. Eles fazem isto sistematicamente, adaptam-se à realidade e nada nos diz que essa linha de pôr em causa a Europa tal como ela existe, de pôr em causa a defesa da integração europeia, não venha progressivamente a ser adotada pelo Chega de André Ventura, agora animado por uma força eleitoral enorme, e não venha a provocar dificuldades grandes no consenso europeu que sempre existiu em Portugal. Nós nunca imaginamos o pior nesta escalada da extrema-direita. Lembro-me que os jornalistas americanos em 2016 também achavam que Trump nunca seria eleito na vida. Hoje lidam com o seu segundo mandato. Portanto, nós nunca esperamos o pior, mas o pior pode acontecer. E pode acontecer com um número de países à mesa do Conselho Europeu crescente, de governos que são de direita e que facilmente se juntam à extrema-direita, e um Parlamento Europeu onde hoje as forças de direita radical, populista e de extrema-direita ganham cada vez mais terreno. Portanto, não podemos estar sempre a suspirar de alívio. Suspiramos de alívio porque o Chega só teve 25%, suspiramos de alívio porque o candidato trumpista e putinista na Roménia perdeu, mas teve 46%, suspiramos de alívio porque o sistema uninominal a duas voltas francês impede Le Pen por enquanto, de chegar ao poder. Não podemos continuar a suspirar de alívio, porque de alívio a alívio, daqui a nada, é a própria União Europeia que sofre uma tensão enorme, não só externa, das mudanças geopolíticas radicais com que hoje tem de conviver, mas também interna. Muito bem, eu agora apelo ao vosso poder de síntese. Vamos olhar rapidamente para a guerra na Ucrânia. Como esperado, as negociações diretas em Istambul na semana passada não trouxeram grandes novidades, ficou apenas acordada a libertação de prisioneiros de guerra. Entretanto, Putin e Trump falaram ao telefone durante 2 horas na segunda-feira. O presidente dos Estados Unidos disse que as negociações para um cessar-fogo vão começar imediatamente. O Kremlin manteve, no entanto, o discurso de sempre, insistindo que é preciso atender às causas do conflito. Marco Rubio, o secretário de Estado americano, rejeitou ontem, terça-feira, no Senado, a ideia de que os Estados Unidos estejam a ceder a Putin e de que este esteja a tentar ganhar tempo para continuar a guerra, como disse Zelensky, e afirmou que Trump acredita que o presidente russo vai apresentar os seus termos para um cessar-fogo nos próximos dias. Isto entre aspas. Carlos, o que é que os Estados Unidos estão à espera que mais ninguém está, tendo em conta as reivindicações que Moscou tem repetido? Estão à espera, como nós, que alguém escreva uma peça de teatro sobre os telefonemas entre o presidente Putin e o presidente Donald Trump. Correm sempre muito bem. O presidente Donald Trump diz que é preciso fazer um cessar-fogo e o presidente Putin diz que é melhor primeiro fazer um acordo de paz e depois um acordo de cessar-fogo. Já vamos na terceira versão. O resultado é sempre o mesmo, que pode tornar a peça de teatro monótona, mais cómica ou tragicómica do que um drama político, mas aparentemente toda a gente já percebeu que, e já devia ter percebido, mesmo antes dos telefonemas terem começado, que o presidente Putin não quer a paz, quer a vitória.
ou o Presidente dos Estados Unidos é um instrumento útil, um idiota útil para garantir a vitória de Putin, ou então os telefonemas podem continuar, com certeza, com o risco de tornar a peça de teatro excessivamente longa e monótona. O Presidente Putin, na semana passada, insultou o Presidente dos Estados Unidos, que mandou uma delegação de alto nível, incluindo o seu secretário de Estado, para Istambul para mediar as conversações diretas entre a Rússia e a Ucrânia. Ficaram a falar para o ar. Ninguém notou muito isso, porque as pessoas adoram sempre a versão das coisas em que tudo está a correr bem. Aliás, o presidente Donald Trump é especialista e correram bem com certeza, porque eles estiveram a falar de negócios, não é? A questão ucraniana é uma questão relativamente secundária, e parece, segundo a porta-voz do Kremlin, que se trataram pelo nome próprio. E que tiveram dificuldade em desligar. E que não queriam desligar. A conversa era tão agradável. A conversa foi no meio de uma inauguração que o Presidente Putin estava a fazer, não é? E continuou a fazer depois do telefonema. Portanto, ele fala com o Presidente dos Estados Unidos nos intervalos das inaugurações e faz ele muito bem. Aquilo que está em cima da mesa de importante está não na Casa Branca, mas no Congresso, onde há 70 senadores que apoiam uma lei de sanções secundárias, virada sobretudo contra a China, para punir a China, outras empresas que compram petróleo, que enviam semicondutores para a Rússia e que financiam, portanto, mesmo indiretamente, o esforço de guerra da Rússia. É 70 senadores, portanto, dos dois partidos, têm condições para passar rapidamente e reforçar as sanções que a União Europeia já fez. Ainda tem de ser aprovada na Câmara dos Representantes, mas esse é um passo concreto, importante, e o Presidente Donald Trump pode continuar a falar com o Presidente Putin. A minha sugestão é que a imprensa deixe de dar notícias sobre esse assunto. Muito bem, Teresa. Um dos documentos aprovados na Cimeira Reino Unido-União Europeia, que foi a primeira desde o Brexit, que se realizou na segunda-feira em Londres, foi precisamente uma nova parceria de segurança e defesa. Entre outras coisas, ela abre a porta do financiamento europeu de defesa às empresas britânicas, no contexto dos programas da União para promover a produção industrial e a aquisição conjunta de armamento. No Reino Unido ainda se discute muito o Brexit com base naqueles argumentos soberanistas. Ainda agora, com um dos acordos fechados na Cimeira, a direita e a extrema-direita acusam os trabalhistas de estarem a vender as pescas, a atrair os pescadores britânicos. Compreendendo os motivos de Keir Starmer, que eu acredito sejam essencialmente eleitoralistas, em não querer alimentar um debate tendo em vista um regresso a uma aproximação demasiado vertiginosa à União Europeia, o que eu pergunto é se este contexto geopolítico, ou seja, a invasão russa da Ucrânia, somada ao retraimento estratégico dos Estados Unidos, funcionam aqui como uma desculpa ideal para este reset nas relações entre Londres e Bruxelas. São uma desculpa ideal, mas correspondem a uma realidade real. E hoje, como dizem todas as sondagens, a maioria dos britânicos, que foram sobretudo os ingleses, diga-se de passagem, acha que o Brexit não terá sido uma coisa tão fantástica como lhes tinham prometido, e a realidade está aí para o demonstrar. Mas há aqui uma diferença, porque, por exemplo, com Boris Johnson, que era um grande apoiante da Ucrânia, apesar de tudo, nunca se sentiu esta coordenação com a União Europeia. Porque Boris Johnson, primeiro, foi pró-europeu, depois anti-europeu, depois anti-Brexit, foi para o Brexit. Portanto, Boris Johnson não é propriamente um exemplo de coerência política que nos deva servir de referência, mas tirando isso, o que acelera este acordo entre a União Europeia e o Reino Unido, focando imensos aspectos de comércio, mas também a defesa e segurança, tem um nome, chama-se Trump.
Quer dizer, a partir de agora não é só a guerra na Ucrânia, porque se fosse só a guerra na Ucrânia aproximam muito os dois lados do Canal da Mancha, porque naturalmente o Reino Unido tem um papel fundamental na defesa e no apoio à Ucrânia, a Europa também, juntam-se neste objetivo, percebem a sua importância vital para a segurança europeia, não é para a segurança da União Europeia, é para a segurança europeia, portanto houve aqui uma aproximação, mas essa aproximação ainda se podia fazer antes de Trump no quadro da NATO, que era isso que os dois lados, nomeadamente o Reino Unido, pensavam que seria o espaço ideal para a cooperação militar entre o Reino Unido e a União Europeia. A eleição de Trump eleva o patamar da necessidade de cooperação e o Reino Unido reconhece que no estado atual da Aliança Atlântica, que está em crise naturalmente, a relação com a Europa não pode ser através da NATO, tem de ser uma relação direta de segurança. É esta a novidade, é esta a importância enorme deste acordo, que é o princípio, não é o fim, e é esta nova realidade que o Reino Unido compreendeu que é a sua nova realidade estratégica. A história da special relationship que dominou sempre a propaganda e do Brexit, que não precisavam da Europa para nada porque tinham a alternativa nos Estados Unidos, que era com quem verdadeiramente queriam cooperar e queriam aproximar-se em todos os domínios da vida e das relações políticas e diplomáticas. Não há quem não perceba hoje no Reino Unido que a special relationship com Trump deixou de ser uma relação especial. O Reino Unido é tratado mais ou menos como é tratada a União Europeia. Evidentemente, isso é esse facto, é o fator Trump que acelera esta aproximação à Europa. Evidentemente que a Starmer e os defensores da aproximação à União Europeia não podem imediatamente falar de regresso à União Europeia, porque isso é um choque demasiado grande. Ou ao mercado único. Ou ao mercado único, embora este acordo facilita muitas coisas em termos de trocas comerciais. É já uma aproximação ao mercado único. Mas o que eles perceberam, os britânicos, e é essa a sua luta agora, é que nenhuma relação entre o Reino Unido e a União Europeia é tão boa para o Reino Unido como está sentado à mesa da União Europeia, do Conselho Europeu, sendo ainda por cima um grande país, portanto com uma voz forte dentro da União Europeia. Mas esse mal está feito e vai ser muito difícil, a não ser que as coisas se compliquem de tal ordem do ponto de vista estratégico e geopolítico na Europa, que tudo o cenário desta aproximação mude radicalmente. No caso do Reino Unido, há que contar ainda com o crescimento do Reform UK, do Nigel Farage, exatamente, que também vai ser um desafio para o Partido Trabalhista. Mas a maior parte dos britânicos já não vê hoje o Brexit como uma coisa boa. Muito bem, meus caros, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigado aos dois. Agradeço também sempre a quem nos ouve desse lado. Já sabe, se ainda não subscreveu ou avaliou o podcast Diplomatas, faça-o na sua plataforma de podcast favorita e nós voltamos para a próxima semana com mais um episódio. Um abraço. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.